Tempo para ouvir e falar com Deus. E hoje eu concluo o tema do mês para falarmos um pouco sobre a falsidade e a verdade de nossas vidas aos olhos de Deus, sobretudo quando quebramos o 9º mandamento. Por isso, abra a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, para fazermos a leitura do 9º mandamento, que se encontra no versículo 16. Vamos ler juntos a uma só voz? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Saiu fraco, vamos reler? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. De todos os mandamentos, dos 10, esse é o que dá um nó na garganta. E por isso é importante fazermos a seguinte pergunta: o que podemos compreender ao lermos e aplicarmos em nossas vidas o 9º mandamento? O que podemos aprender? E se pensarmos acerca do 9º mandamento, especificamente, considerando a nossa relação com Deus, no culto, no louvor, na intimidade pessoal com Deus, o que há de verdade e o que há de falsidade? Meus irmãos, eu entendo que, ao olharmos bem para o 9º mandamento, estas palavras que lemos, nós poderemos observar que ele nos proíbe a mentira. Ele nos proíbe o falso testemunho. Ele nos proíbe a calúnia. O 9º mandamento, por isso, ele nos desafia a falar a verdade em amor e a zelar pela reputação do outro, sem nos preocuparmos tanto com a nossa própria reputação. O 9º mandamento tem esta proibição porque ele indica a libertação das marcas da escravidão, como a falsidade, a desconfiança, a lealdade e as palavras corrosivas e destruidoras. Ele nos convida a vivermos a verdade, a confiança, a lealdade e o cuidado para com o outro. Por isso, o 9º mandamento visa nos colocar diante de Deus como pessoas íntegras, verdadeiras e sem hipocrisia alguma. Há uma história na Bíblia que ocupa vários capítulos, lá no livro de Gênesis. A partir do capítulo 27 até o versículo 36, o capítulo 36, nós lemos o registro do fim da vida de Isaque e o encerramento da história de sua vida com sua esposa Rebeca, mulher do seu amor, que ele amou profundamente, e que nesse momento, que era o fim da sua vida, da trajetória da sua família sob a sua liderança, juntamente com sua esposa e seus filhos, Isaque, juntamente de Esaú e Jacó, eles passam por uma situação muito complicada, muito delicada. Nós não faremos a leitura desses tantos capítulos da Bíblia, mas eu quero aqui tentar sintetizar essa história com algumas palavras, para você entender bem o que se passou no fim da vida de Isaque, na sua trajetória, juntamente da sua esposa Rebeca. Isaque era um servo de Deus, que estava a poucos dias do fim da sua vida, e que por isso mesmo resolveu tomar providências finais.
Quando sua esposa Rebeca viu que Isaque estava prestes a conceder a sua bênção a Esaú, foi até seu filho Jacó e o instigou. Jacó, determinado a ficar com a herança do pai, vestiu-se como se fosse Esaú e, mentindo ao pai, roubou o direito de Esaú. Olhando com os olhos do nono mandamento, essa história de Gênesis, a partir do capítulo 27, Esaú, sentindo-se então injustiçado, ao saber que tinha sido lesado, se dirige até o seu pai pedindo um julgamento e uma solução. Mas ele já não podia fazer mais nada. Isaque ficou profundamente comovido e decepcionado pela tramóia que o enredou ao erro. Rebeca silenciou-se e se escondeu, como quem não tinha nada com esses acontecimentos. Uma ira muito grande tomou conta do coração de Esaú, e o ódio o levou a decidir matar Jacó como expressão de seu desejo de vingança. Jacó, covardemente e protegido pela sua mãe, precisou deixar aquelas terras para que a sua vida fosse preservada. Isaque e Rebeca morreram, e Esaú seguiu o seu caminho marcado pelo desejo de vingança. Um coração, uma alma marcada pela raiz de amargura. E Jacó, longe de casa, continuou enganando as pessoas e acabou tornando-se vítima do seu próprio veneno. O que se seguiu foi a intervenção de Deus para consertar a vida de todos os envolvidos nessa história chocante e marcante pela quebra sucessiva do nono mandamento. Mentira, enredo, engano, ódio, sede de vingança, decepção, frustração. Daí a pergunta que o texto bíblico não nos responde, mas que vale a pena fazermos. Como esta família viveu, como família, os seus últimos dias, como servos de Deus, como adoradores? Você consegue imaginar isto? Talvez, se você observar no seu próprio contexto familiar, ou de algum vizinho, ou de algum amigo, de algum familiar distante, algo parecido já ocorreu. E o que se viu, ou o que se pode ver, é que uma família destruída, destroçada, perde a unidade das coisas boas que possuíam. Mesmo famílias crentes. Você conhece alguma família de alguma igreja que nem frequenta a mesma igreja? Que não se sentam juntos nas mesmas cadeiras ou nos mesmos bancos? Que não cantam os mesmos louvores? Que não oram juntos? Que não leem a Bíblia juntos? Que não ouvem uma pregação juntos? Você conhece famílias destroçadas, amigos, amizades rompidas, relacionamentos rompidos? Por isso eu quero chamar a atenção dos irmãos para meditarmos nessa noite sobre o nono mandamento que proíbe mentir e enganar. Por isso precisamos tomar cuidado com as nossas certezas pessoais, com as nossas convicções, quando quebramos o nono mandamento. E eu quero aqui listar o que nós podemos tirar, a exemplo da família de Isaque, e com a descrição do nono mandamento, algumas lições importantes. A primeira delas, irmãos, num ambiente mais propício a crises e dificuldades, as pessoas não sendo verdadeiras,
elas podem construir um caráter de má índole e uma sequência de ações cercadas por má fé. Ou seja, um ambiente onde as pessoas se alimentam de mentiras e farsas, e havendo crises e dificuldades, os problemas dentro desse contexto visam aumentar, se multiplicar e promover tragédias. Olhe para o texto aqui, Gênesis, capítulo 27, a partir do versículo 1. Nós não faremos a leitura dos 41 versículos, mas a partir do versículo 1. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Disse-lhe Isaque: vá ao campo, caçar alguma coisa para mim, prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Ledo engano de Isaque. Ele achava que tudo ia terminar bem. Ele só se esqueceu de ponderar que dentro da sua casa havia mentiras, falsidades e gente habilidosa para tramar enganos. A segunda lição: o caráter de má índole estabelecido nas pessoas, associado a fatores complicadores como a cumplicidade de outros, desencadeia um processo de inconsequentes ações. Um mentiroso sempre procura alguém para se associar e o apoiar, até mesmo para passar a culpa se for necessário. Um mentiroso procura outro mentiroso. A Bíblia diz que um abismo leva a outro abismo, ao fragor ou às possibilidades de até morrer. A má índole associada a outra pessoa com má índole complica as situações. Você quer entender isso na história de Isaque? Capítulo 27, versículos 5 a 10. Não vamos lê-lo todos, vou sintetizá-los. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho, Esaú. Rebeca disse ao filho Jacó. Ela ouviu o que Isaque estava falando para Esaú. Então ela corre e chama o seu filho Jacó. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Um mentiroso contando com outro mentiroso. Um enganador contando, no caso aqui, com uma mãe enganadora. A terceira lição: o mau caráter lança mão de estratagemas, como preparação de farsas e a utilização de meios escusos para atingir os seus objetivos. É muito incomum haver uma farsa sem preparação. Não há pecado inocente. E as pessoas, assim, de má índole, sempre estão prontas para tramar, para criar enredos, para promover o mal. Veja, mesmo capítulo 27, versículo 11 a 24. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles de cabrito. Que mentalidade,
Que capacidade de agir com um estratagema tão bem, tão sutil e tão bem aplicado. O caso é que funcionou. A quarta lição: o maior propósito do enganoso coração é a apropriação ilícita. Se dar bem, ser bem-sucedido e ostentar as suas condições, afirmando a sua vaidade. Sempre a polícia captura um criminoso porque ele usa a internet para ostentação. O dinheiro, o fruto do furto para a gastança, para as festas. Então, versículo 25 a 29 do capítulo 27. Então lhe disse: meu filho, traga-me a sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe a seu pai, que comeu. Também trouxe vinho, e ele bebeu. Quando sentou e sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou. Irmãos, o maior propósito do enganoso coração é a apropriação ilícita para a sua satisfação. A quinta e última lição: as más intenções e a mentira sempre resultarão em consequências ruins. Não há crime perfeito. Não há pecado inconsequente. A quebra das relações, a criação de inimizades, o desenvolvimento de intrigas, a angústia e o sofrimento dos corações são algumas dessas consequências. Capítulo 27, 30 a 46. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Quando estes terminarem, então matarei meu irmão Jacó. Meu irmão, você consegue, assim como eu estou aqui tentando observar, você consegue ver o que a mentira é capaz de promover? O que a quebra do 9º mandamento é capaz de realizar? Talvez você pergunte assim: quando surgiu a mentira? Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 5, então a serpente disse à mulher: certamente vocês não irão morrer, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os seus olhos se abrirão e serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui surgiu a mentira. A punição à mentira. A própria sequência no capítulo 3 vai mostrar a punição deste erro, desse pecado da mentira. E nós podemos ler lá no livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 16 a 19, a punição da mentira. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os dois envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante do sacerdote e do juiz. Investiguem o fato, e se ficar provado a falsa testemunha, dê-lhe a punição que planejava contra seu irmão. Acredito que nós deveríamos observar mais esses ensinamentos bíblicos para entendermos a importância da obediência ao 9º mandamento.
eu, o mentiroso, certamente pouquíssimas pessoas serão capazes de assumir: sim, eu sou mentiroso, eu sou capaz de mentir, eu já menti, eu tenho mentido e provavelmente eu vou mentir muito ainda. Todos os dias, em todos os momentos, nós precisamos achar a resposta a esta pergunta dentro de nós mesmos, nos expondo principalmente diante de Deus. Porque é enganoso, e enganoso aqui significa mentiroso é o coração humano. E daí a grande questão: como pode um homem, como pode uma mulher, como podem mentirosos subsistirem na presença de Deus? Entoar o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração? E não fazer da adoração, do louvor, do culto, mais um ato de mentira? A palavra de Deus nos diz do severo juízo de Deus sobre Israel. Os lábios do meu povo está cheio de louvores, está cheio de declarações, mas as mãos do meu povo estão sujas de sangue. Esse povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Ao questionarmos se nós não estamos em algum momento sendo falsos, mentirosos e enganadores, nós devemos considerar as passagens bíblicas, não as nossas próprias justificativas. Mateus capítulo 12, versículo 34, por exemplo, a boca fala do que está cheio o coração. Se um coração estiver, como na família de Isaac estava, cheia de más intenções, de mau caratismo, a quebra do 9º mandamento é o que está dominando e tomando conta dos corações. E há pessoas que mentem tanto, tão bem, que acreditam na própria mentira. São tão falseadores, são tão falsos, promovem a falsidade de tantas maneiras, que a própria existência delas é uma farsa. Davi foi um desses. Davi gostava muito de mulheres. Ele não podia ver uma mulher bonita, que ele logo ia para os finalmentes. Cheio de falsidade o seu coração, os seus intentos, a sua mente, Davi fala mentiras, decreta mentiras sobre Urias, para promover a morte de um amigo, de um comandante das suas forças armadas, as forças armadas do reino. Inclusive já sabendo que Betseba estava grávida. Quando confrontado com o 9º mandamento através do profeta, ele cai em si. E ele então escreve, por exemplo, o Salmo 32 que nós lemos: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Então eu disse: confessarei os meus pecados. Há cura, há solução, há saída para honrarmos o 9º mandamento. É a confissão verdadeira, genuína e sincera. Eu pequei, eu menti, tenho mentido, eu falseei. Senhor, perdoe-me. Cria em mim, ó Deus, um novo modo de viver, um novo modo de ser. Há pessoas que se sentem muito frustradas com o caminho da vida cristã,
porque não conseguem largar os pecados, seja sexual, seja de crimes, seja de mentiras, seja lá qual for o pecado. Não consegue por quê? Porque a boca e o coração estão cheios desses maus intentos, desse enredo. E essa crise esfria a fé, afasta da comunhão com Deus e cria a barreira da pessoa com outras pessoas. E é preciso, na força do Espírito Santo, dizer: eu confessarei os meus pecados. Eu confessarei. E fazer a confissão. E pedir a Deus: transforma a minha vida. A boca fala o que está cheio, o coração. Jesus Cristo disse também que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. Mateus 15, 11. E o que sai que pode contaminar? Que pode causar grandes estragos? Na linha do 9º mandamento, a mentira. A mentira tomou conta de tal maneira dos sacerdotes, tomou conta da liderança de Israel nos dias de Jesus Cristo, que eles promoveram o assassinato do mestre, perseguição atroz. E era uma mentira atrás de outra mentira. Até quando ele foi ressuscitado, eles subornaram os guardas, para que os guardas dissessem outra coisa. Não, o corpo dele foi roubado, por isso que não está aqui. E eles sabiam que Jesus Cristo tinha sido ressuscitado. Mentiram, falso testemunho. Não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Rebeca e Jacó, seduzidos pela mentira, causaram a ruína da vida dele, da família, nos dias finais de todos eles. Morreram e os irmãos ficaram aborrecidos um com o outro, inimigos. A reconciliação aconteceu depois, mais tarde, mas não prosperou muito não. Só foi entre os dois. A descendência de Isaac, a descendência de Jacó e a descendência de Esaú já estava também fermentada e contaminada por aquele clima. Sobrinhos e primos que não tiveram bons relacionamentos o resto de suas vidas. Jesus diz para nós, nos ensinando: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele mesmo disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ambos os versículos estão no livro de João, no capítulo 8, versículo 32 e 14, versículo 6. A verdade liberta, ainda que doa. A verdade transforma, ainda que no primeiro momento ela cause um impacto. A verdade liberta do medo, da incerteza. A verdade cura a doença das más consequências da desobediência, da mentira, do pecado da mentira. Falar a verdade é o grande desafio. Promover o bem dos outros, estar diante de Deus completamente nu, para que Deus possa ver quem nós somos, é o caminho a seguir. Obviamente que eu não estou falando de nudez física, nudez de alma. Mas é mentirinha para o bem, é um engano para o bem, para eu ser bem sucedido. Não há isto, é fantasia. Não há. Deus sonda e conhece os nossos corações. As palavras ainda não foram ditas.
mas a intenção delas Deus já conhece antes. E eu termino repetindo um versículo que eu repeti em todas as pregações desse mês de fevereiro. Deus procura adoradores que o adorem, além de espiritualidade, em verdade. Em tempo de crises, nós precisamos buscar a solução para as crises. E então, realizar uma verdadeira adoração a Deus. Às vezes nós sofremos, e na verdade reclamamos do sofrimento, das consequências. Já ouviu alguém dizer assim, mas nada está dando certo? Existe corações enganados e enganosos e enganadores dentro dessa história. É preciso falar a verdade diante de Deus. É preciso confissão. É preciso novos compromissos. Eu vou terminar a mensagem com 4 citações, para você ver que a história de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó não é a única história desgraçada da Bíblia por causa da mentira. Se você tem uma caneta e quiser anotar, anote aí para você ler depois em casa. Atos 5, de 1 a 11. Ananias e Safira e as suas motivações gananciosas. Repito, Atos 5, de 1 a 11. A segunda citação, Josué 7, 26. Acã e a sua infidelidade e as consequências da sua mentira. Terceira citação, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, de 8 a 15. O rei Saul, ganancioso, o rei Saul, querendo ser mais real do que ele já era, ele ofereceu sacrifícios reprovados pelo profeta Samuel. Quarta citação, Levítico 10, 1 a 2. Nadab e Abiú, eles trouxeram fogo estranho ao altar do Senhor. Culto mentiroso, culto cheio de enganos. Meus irmãos, o que nós podemos aprender com o 9º mandamento? Espero que a palavra pregada tenha produzido na sua vida, meu irmão, assim como eu orei a Deus, pedindo para que ela produzisse na minha vida uma profunda reflexão e análise sobre quem eu sou na presença de Deus. Espero que você faça isso também. E que o Espírito Santo do Senhor e a palavra lida e pregada o guie nesta reflexão. E, se você descobrir alguma mentira, alguma falsidade, tenha coragem de confessar a Deus. Tenha coragem de ler novamente o Salmo 32 e agir como crente. E então você terá nos lábios uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor, que certamente agradará a Deus, o nosso Senhor. Vamos falar com Deus mais uma vez? E nós falaremos com Deus cantando o hino 71.
Preste atenção. Fale com Deus agora cantando o hino 71. Mas veja a força das palavras desta oração, dessa fala com Deus. Esse hino, às vezes ele até parece fúnebre. E eu acho que é fúnebre mesmo, porque o pecado deve causar em nós profunda tristeza. Vamos cantar e falar com Deus com tristeza. E vamos pedir perdão? Hino 71.